Olá, veja os destaques do portal da Assembleia. Deputados maranhenses criam a Frente Parlamentar de Prevenção à Depressão, Automutilação e Suicídio. Na sessão plenária de hoje, os deputados aprovam por unanimidade o Fundo Estadual de Proteção aos Animais. Professores em greve do município de Parnarama pedem apoio aos parlamentares. E você vai ver ainda, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprova projeto de expansão da Defensoria do Estado. Veja agora no portal da Assembleia. O número de notificações de suicídio no Maranhão é preocupante. De acordo com os especialistas, essa decisão extrema está diretamente ligada à depressão. E para ajudar no enfrentamento dos casos, a Assembleia Legislativa criou uma frente parlamentar de combate à depressão, automutilação e ao suicídio. O último relatório da Organização Mundial de Saúde, realizado em 2016, aponta que cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos. Em 100% dos casos, o incidente é considerado o último estágio da depressão, uma doença que atinge mais de 300 milhões de pessoas. A preocupação com o assunto levou o governo federal a instituir a Política Nacional de Prevenção à Automutilação e Suicídio. No Maranhão, os casos de suicídio também preocupam. Em 2015, foram 280 casos em 112 municípios. Em 2016, foram 294 em 111 cidades. Já em 2017, o número pulou para 316 notificações em 123 municípios. Mas, de acordo com os especialistas, 90% dos casos extremos podem ser evitados com apoio às pessoas com depressão. A prevenção e a conscientização sobre a doença podem reverter esse preocupante cenário. Por isso, a Assembleia Legislativa criou a Frente Parlamentar de Combate à Depressão, Automutilação e Suicídio. O autor da proposta foi o deputado Wellington do Curso. Precisamos conversar sobre isso, precisamos evidenciar isso. E precisamos, mais do que nunca, conversar. E é por isso que estamos aqui na Assembleia. E conte conosco, conte com os deputados. E nós vamos conversar sobre o tema e apresentar políticas públicas sérias, responsáveis, para que nós possamos diminuir a quantidade de pessoas com depressão e eliminar o suicídio da vida dos maranhenses. Entre as propostas da frente estão acompanhar e fiscalizar programas e políticas públicas destinadas ao combate à depressão e suicídio, aumentar a conscientização sobre o problema, enfrentar fatores de risco e tentativas de suicídio, reduzir o estigma relacionado a comportamentos depressivos. Vários deputados apoiaram a criação da frente parlamentar e ressaltaram a importância desse trabalho para ajudar na luta contra a depressão. A depressão, quem tem ela, passa a ser um grande, fortíssimo, na verdade, candidato ao suicídio. Então, são doenças que andam junto, né? Aliás, é uma doença que quem tem ela caminha para o suicídio, e uma forma de combater também o suicídio é combatendo a depressão. Nós precisamos não realmente pensar quantos suicídios, mas de que forma evitar esse suicídio, de que forma nós podemos contribuir para evitar esses problemas. Então, muito importante, e nós estamos aqui para enfrentar esse problema, para chegar junto, para ver que políticas públicas precisam ser criadas para evitarem tantos jovens chegarem ao absurdo de cometer o suicídio. Quero até parabenizar a iniciativa dessa frente parlamentar e dizer que eu me coloquei à disposição e assinei de prontidão, fiz questão de participar para tratar junto com os demais colegas sobre esse importante tema. A coordenadora do Fórum Estadual de Prevenção à Automutilação e Suicídio do Ministério Público, Cristiane Lago, falou da importância da Assembleia Legislativa entrar nessa luta como forma de diminuir o número de tragédias que se tornou um problema social. Nosso trabalho realmente vai receber um parceiro muito importante, que é a Assembleia Legislativa. Nós já estávamos tendo essa parceria com a Assembleia, mas de forma isolada, pelo trabalho de alguns deputados, e agora com essa frente, realmente nós constatamos assim, de forma efetiva, a participação da Assembleia Estadual.
Professores em greve do município de Parnarama estiveram na Assembleia Legislativa e se reuniram com os deputados para pedir apoio à luta dos servidores municipais. Eles denunciam a falta de cumprimentos de direitos trabalhistas. O grupo de educadores veio buscar apoio da Assembleia Legislativa em razão de problemas que vem enfrentando, como redução e desconto nos salários e alterações no regime jurídico dos servidores municipais. Parnarama fica a cerca de 500 quilômetros da capital e, diante da situação, os professores entraram em greve. Só encontramos uma saída: trazer o clamor da população de Parnarama para São Luís, que é a capital do nosso estado. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão, inclusive agradecemos ao presidente e aos deputados que aqui nos receberam, porque é a Casa do Povo e hoje está se mostrando solidária ao povo maranhense, que é parnaramense. O deputado Rafael Leitor observou que a situação é grave, mexe com a economia do município e que os alunos são os que mais saem perdendo com a greve, último recurso para que os educadores não sejam mais prejudicados. Já há uma decisão da Justiça Local determinando a devolução desses recursos e esperamos que ela seja confirmada no Tribunal de Justiça, pois o prefeito já recorreu da decisão aqui ao Tribunal, querendo aí uma forma de não devolver o dinheiro dos professores. Então, a gente faz esse apelo ao prefeito Raimundo Silveira que devolva o dinheiro dos professores para que possa restabelecer as aulas aos alunos que estão sendo prejudicados nesse momento e, obviamente, a ordem econômica também do município. Foi lembrado pelo deputado Ciro que direitos trabalhistas não podem ser extintos desta forma. Direitos trabalhistas são direitos adquiridos, não podem ser retirados de qualquer forma, ainda mais um processo que aconteceu. É um processo cheio de vícios, cheio de erros, que acabou prejudicando a categoria. Não se foi respeitado lei de noventena, não foi conversado com o sindicato, não foi conversado com os profissionais e acredito eu que a justiça já foi ingressado ações, o sindicato ingressou ações e que a justiça logo se manifestará a favor dos funcionários, dos professores da cidade de Parnarama. A deputada Helena Duelib também participou do encontro com os educadores e disse que a situação tem que ser resolvida. Os municípios nunca podem pagar devidamente aquilo que as pessoas merecem e ainda agora sendo retirados uma significativa parcela desses recursos. Então nós estamos aqui para dar total apoio a esses servidores. O projeto de lei que seguiu para a sanção da Presidência da República prevê punições a membros do poder público, entre eles o Legislativo e Judiciário. A chamada Lei do Abuso de Autoridades vem causando polêmica entre as classes. O Ministério Público do Maranhão se posicionou contra vários itens do projeto. O repórter Fábio Cabral conversou com o presidente da Associação dos Magistrados sobre o assunto. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o projeto de lei que atualiza a Lei do Abuso de Autoridade. A lei criminaliza abusos cometidos por servidores públicos, juízes, membros do Ministério Público e das Forças Armadas. Ao meu lado, o Ângelo Santos, ele que é presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. E como é que a associação vê essa aprovação da lei na Câmara dos Deputados e agora dependendo apenas da sanção ou do veto presidencial? Nós já nos manifestamos logo após a aprovação, emitimos uma nota de forma contrária ao texto do PL, porque o texto possibilita a criminalização do exercício de funções essenciais, tanto da magistratura, quanto do Ministério Público, quanto dos policiais. Está muito distante daquilo que poderia se imaginar como uma lei mais adequada na visão da associação? Isso, quanto à atualização da atual, mas que tudo indica que possa ser a antiga lei, que é de 65, nós entendemos que precisa sim de uma atualização legislativa nesse tema, mas não nos termos como elas estão sendo colocadas nesse PL. Quais são as principais novidades que seriam positivas desse projeto de lei, pelo menos? O que a gente contraria diretamente é em relação a crimes de hermenêutica, porque o texto vai criminalizar a interpretação legislativa, e isso é o dia a dia do magistrado, principalmente do magistrado, e a gente está falando pela magistratura, principalmente do magistrado, analisar um decreto de prisão. O PL diz que o decretar prisão, se for manifestamente ilegal, tem punição para isso. O que seria esse manifestamente ilegal? Esse termo muito aberto. Então a gente entende que... E outros artigos também
reportam ou demonstra isso no texto legal algo muito aberto, o que seria decretar uma condição coercitiva manifestamente descabida. Então são termos extremamente abertos em que pode gerar, principalmente para a magistratura, responsabilização criminal inadequada para o dia a dia forense. Havia outro projeto de lei de iniciativa popular que tramitava no Congresso. Esse é muito diferente daquele anterior? Na verdade, esse que já foi enviado também do Senado para a Câmara foi o projeto conhecido como as 10 medidas contra a corrupção, de iniciativa popular, com quase 2 milhões de assinaturas, e que foi também mudado o viés da sociedade. Com a iniciativa popular era o combate à corrupção, e quando chegou no Congresso esse viés foi transformado em que inseriram temas semelhantes a este do PL atual. Os magistrados então aguardam que esse projeto seja vetado pelo presidente? Isso, vetado. Não só vetado, quanto e também o Congresso depois, analisando de uma forma melhor, venha a aceitar, acatar esse veto. Muito obrigado ao Ângelo Santos, ele que é presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. Fábio Cabral para a TV Assembleia. E veja no próximo bloco como foi a sessão plenária desta quarta-feira. E veja também a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprova projeto de expansão da Defensoria do Estado. O portal volta já. O Conselho Regional de Farmácia concedeu homenagem ao deputado Ciro Neto pelo projeto de lei de sua autoria que foi aprovado por unanimidade pelo Legislativo. O PL prevê a regulamentação dos serviços clínicos farmacêuticos no Maranhão. O deputado estadual Ciro Neto recebeu a homenagem das mãos do presidente do Conselho Regional de Farmácia, Carlos Augusto Toledo. Reconhecimento pelo projeto de lei de autoria do parlamentar que regulamenta os serviços clínicos farmacêuticos no Maranhão e, com isso, valoriza a atuação da categoria. Com o projeto de lei do deputado Ciro Neto, reforça ainda mais a potencialidade de avançarmos nesse nível de saúde, garantindo além da valorização do profissional farmacêutico, a atuação dele através dos serviços e das prestações dos serviços farmacêuticos em consultórios farmacêuticos dispostos nas farmácias do estado do Maranhão. O deputado estadual, que também é farmacêutico, agradeceu a homenagem e destacou a importância do projeto de lei de sua autoria, aprovado por unanimidade neste mês de agosto na Assembleia Legislativa e que reconhece a importância do trabalho dos profissionais de farmácia. É uma luta que a nossa classe tem há muitos anos pelo esse reconhecimento das nossas prerrogativas, que eu tive a felicidade de agora, como deputado, poder ser autor do projeto de lei que regulamenta o nosso consultório farmacêutico. A menção honrosa aconteceu durante uma reunião plenária do Conselho Regional de Farmácia. Para os profissionais que representam a classe, foi justa a homenagem ao deputado Ciro Neto pela valorização da profissão farmacêutica. Esse projeto de lei que está só à espera do governador para sancionar, com certeza vai ser um grande divisor de águas para a classe farmacêutica. E, claro, diminuindo as interações medicamentosas, toda aquela situação do quando chega o cliente-paciente na farmácia e ele entender da importância do papel do farmacêutico. Então vai ser com certeza grandioso. Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados aprovaram por unanimidade a PEC que cria o Fundo Estadual de Proteção aos Animais. Os parlamentares também derrubaram o veto do governador Flávio Dino sobre o acesso dos personal trainers nas academias sem pagamento de taxa. O repórter Joelson Braga tem mais detalhes. Boa tarde, Joelson. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. E na sessão plenária desta quarta-feira, durante o pequeno expediente, a deputada doutora Thaís Ortegal cobrou da MOB o edital para ampliação e melhoria dos serviços de transporte no ferry-boat. É um ganho para o Maranhão, é um avanço para a região da Baixada, porque é muito sofrido utilizar um meio de transporte como esse que está aí, sendo perigoso, dando pane na travessa aí da Bahia. Então, assim, a gente realmente só quer ofertar uma qualidade de serviço e que tudo termine de forma melhor, que a gente possa realmente conseguir lograr isso nesse processo, que eu acho que é um dos maiores anseios da região da Baixada. E na sessão desta quarta-feira foi aprovado por unanimidade uma PEC de autoria do deputado César Pires. A PEC cria o Fundo Estadual de Proteção aos Animais. Eu conversei com um parlamentar e ele deu detalhes. Foi por unanimidade, mais do que isso.
teve apoio da base do governo, defesas expressas de lideranças da base do governo, da mesa diretora da casa, do presidente Otelino, do Glauber Coutrinho, de todos aqueles que compõem a mesa no staff, e uma certeza, o apoio da sociedade maranhense, que com certeza vai abraçar essa causa, porque é uma causa de domínio público, não mais só de um poder, mas de toda a sociedade maranhense. Anclivepa, Associação de Pequenos Animais, me passa uma recomendação que tem mais animais hoje dentro dos apartamentos do que criança. Ou seja, é mais um carinho, uma afetividade que a sociedade tem pelos animais. Isso tomou corpo aqui também na Assembleia Legislativa. Agora, o tema que dominou a sessão desta quarta-feira foi um projeto de lei do deputado Filipe dos Pneus, que trata sobre a gratuidade de educadores físicos ingressarem em academias para prestar serviço de personal trainer. É que o projeto já tinha tramitado aqui pelo plenário, foi aprovado, encaminhado para a sanção do governo do estado. Só que o governador vetou o projeto. O projeto voltou para a Assembleia, tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, o veto foi derrubado e veio para o plenário. O plenário derrubou o veto. E eu conversei com o deputado Filipe dos Pneus. É um projeto que está ganhando força nacional, já foi aprovado em mais de 10 municípios. Na Paraíba já é lei estadual e já está na esfera federal, por 6 deputados federais e um pelo Senado. E é mais uma vitória para nós, a essa classe de profissionais que possam sim se sentir representados, principalmente dessa casa, a Assembleia Legislativa do Maranhão. Este, portanto, foi o resumo da sessão plenária na Assembleia Legislativa na manhã desta quarta-feira. Lembrando que você pode acompanhar os trabalhos dos parlamentares, além da TV Assembleia, por meio das nossas redes sociais e também por meio da Rádio Senado no prefixo 96.9. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Joelson Braga, para a TV Assembleia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou a redução tarifária de consumidores atendidos pela Companhia Energética do Maranhão. Para os consumidores residenciais, a redução será de 4,29%. De acordo com a ANEEL, a redução de gastos com encargos setoriais contribuíram para diminuir o reajuste tarifário. Os novos índices entrarão em vigor no dia 28 de agosto. Deputados que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia se reuniram para deliberar sobre os projetos em tramitação na Casa. Entre as aprovações estava o projeto de expansão da Defensoria do Estado. No encontro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 42 proposições entre projetos de lei, emenda à Constituição Estadual e resoluções legislativas foram apreciadas pelos parlamentares. Analisamos uma PEC importantíssima, dada a entrada em 2015 pelo deputado Hélito do Curso, resgatamos essa PEC hoje na CCJ, justamente que empodera a nossa Defensoria Pública Estadual cada vez mais, que é um órgão que tem ajudado muito, sobretudo aquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas de baixa renda, que são beneficiadas por programas sociais e que precisam da atuação da Defensoria Pública de forma mais contundente. Uma proposta de emenda à Constituição Estadual de autoria do deputado Hélito do Curso e que garante a expansão da Defensoria Pública do Maranhão foi aprovada na CCJ. De vários projetos importantes que nós apresentamos para o Estado do Maranhão, é um projeto importante duplamente. Por que duplamente? Ele é importante para a ampliação do atendimento da Defensoria Pública, a possibilidade de realização de concurso público para a Defensoria Pública e, em contrapartida, quem ganha com isso é a população. O defensor-geral do Estado, Alberto Bastos, acompanhou a votação da proposta de emenda à Constituição e destacou a importância da PEC para os maranhenses. E essa PEC é exatamente isso. Dentre outras coisas, ela estabelece que, aonde tiver uma comarca, tenha que ter uma unidade da Defensoria Pública. Assim, é uma PEC da cidadania que fortalece o acesso a direitos da população mais vulnerável do Estado. 22 projetos que não foram votados na CCJ vão entrar na pauta na próxima reunião. Da reunião da terça seguinte, alguns parlamentares tiveram que fazer viagens ao interior, cumprir a agenda parlamentar, fica para a pauta da reunião seguinte. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma ótima tarde para você.